Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Jonas Madureira falando com o Dizascope a respeito de idolatria. Bora ver onde a gente vai parar. É o tema da semana. E eu acho que é uma oportunidade também de a gente perceber como que coisas que são maravilhosas, elas podem ser encaradas como elas realmente são, e não por aquilo que elas não são, né? E aí a questão da idolatria, como muita Sim. gente se preocupa, né? E com razão, porque a gente pode transformar um time de futebol num ídolo, óbvio. Claro Sem que dúvida pode. nenhuma. Mas o que faz com que as coisas que a gente realmente goste nessa vida não sejam um ídolo? Quando a gente ama a Deus acima de todas elas. Sim. Então a prova dos 9 não é amar menos um time de futebol, é amar mais o Senhor. Essa é a prova de tudo. Eu não tenho que deixar de amar um filho, Não, eu tenho que amar mais ao meu Deus. entendi. Porque se ele é a coisa mais importante da minha vida, todas as outras coisas, inclusive um time de futebol, vai ser amado na dimensão que deve ser amado. Por isso Sim. a prova dos 9 não é se eu amo um time de futebol, é se eu amo a Deus. Falando em prova dos 9, como é que você faz a metrificação do seu amor na sua casa? Como que você estabelece ali o critério da régua do tô amando mais ou menos? Esta intensidade a respeito desse sentimento. É óbvio que, especialmente aqueles que não gostam do conteúdo que nós fazemos no canal, agora estão falando, nossa, que forçação de barra. Ele sabe que o amor é um sentimento qualitativo, pessoalmente vivenciado e subjetivo. A definição de amor, então, é mais complicada ainda. Então, como a gente descobre? Pois é, essa forçação de barra e essa discussão a respeito de subjetividade ou não em torno do termo amor, eu vou querer deslocar a questão para uma breve história que eu acho que é muito importante a gente ter antes de continuar esse conteúdo aqui, porque obviamente eles vão relacionar idolatria a amar uma coisa mais do que Deus. Sabe Deus por quê? Então, vamos lembrar da história de Aristófanes, uma peça As Nuvens, que é uma sátira grega de comédia, na qual tem o personagem Sócrates, a personagem filho e a personagem pai do filho, que é um adolescente. E aí o pai proíbe o filho adolescente de ter aulas com Sócrates, mas o filho é muito adolescente, muito rebelde, e vai lá ter aula com Sócrates, ele tem aulas com Sócrates e volta para casa, o pai fala, onde você estava? E o jovem fala, fui ter aulas com Sócrates. E o pai vai lá e dá uma surra no jovem. E o jovem olha para o pai, depois de ter apanhado dele, fala, por que o senhor me bateu? E o pai fala, porque eu te amo muito. E o menino olha para o pai e diz, pode deixar que quando eu crescer eu vou te amar muito também. Percebe a ironia? Amor e violência, agressão, nesta cena desta peça de comédia, não estão em contradição, porque a definição e o conteúdo da palavra amor, o seu sentido e significado, não é descoberto aleatoriamente. Amor é um termo abstrato a respeito de um tipo de sentimento específico, no qual nós descobrimos o seu sentido a partir das relações que nós temos uns com os outros, e aí vamos enchendo ou preenchendo esse conteúdo com algum sentido próprio. Intercomunitário ou intersubjetivo, comunitário, e que aí sim a gente tem sentido para falar sobre amor. Mas se a gente não buscar esse tipo de definição e imaginar que tá tudo certo e a gente consegue metrificar o amor, compreender o que é amor e ter uma definição muito clara que todo mundo sabe o que é amar, afinal amar é... Então, agora que é um termo tão abstrato, a gente pode colocar o que a gente quiser para dizer, eu acho que você ama isso mais do que Deus, hein? Vigia, irmão. Vigia. Tá em pecado. E por vezes a gente comunicou na igreja, diminua o seu amor pelas Exato. coisas, né? E não aumente o seu amor por Deus, né? Exato, E a pessoa diminuía e muitas vezes ela deslocava para outra coisa. E ficava pulando de ídolo em ídolo. Exato. E sendo que até mesmo a religião podia tornar um ídolo, né? Quantas vezes eu vi jovens, por exemplo, saírem do mundo das drogas e entrarem num outro vício, né? Exato. Dentro da igreja, às vezes, Exato. né? E podia se viciar na Bíblia, viciar né, nos rituais ali litúrgicos, né? E que às vezes é da... E como que... Então vai ser o vício, a obsessão por uma coisa, a gente vai começar a nomear isso como amor a mais ou a menos do que Deus? Como que você então é obcecado por Deus? Tá ali... Amo isso muito. Como... Saca? Jogar nesses termos abstratos
tem uma única função, gente, mesmo que não seja intencional das pessoas que estão participando desse papo. A função é colocar a suspeita aqui na cabeçola de que você talvez esteja cometendo idolatria. E aí você agora tem que estar ali, vigia, 100%, atento, ali acelerado e ansioso, preocupado com onde sua mão vai tocar, o que você vai ver, o que você vai comer, Ai, meu Deus. Da natureza mesmo do ser humano, né? O ser humano, ele, quando não consegue se satisfazer em uma coisa, ele vai tentar se satisfazer em outra. E esse é o mecanismo da idolatria, né? Porque o problema não é amar uma coisa. O problema é amar uma coisa como se ela fosse Deus. Como se ela fosse dar sentido à sua vida. Então, o problema é você fazer de qualquer coisa que é admirável nesse mundo maravilhoso que Deus nos deu, mas fazer destas coisas admiráveis o grande sentido da vida. Aí é que mora, eu acho, o grande problema da nossa realidade, inclusive como evangélicos, porque não é o ódio pelas coisas idolatradas que deve determinar a nossa relação com elas, mas é o amor a Deus. Ok. Eu não vou destruir um ídolo odiando ele. Eu não vou destruir um ídolo trocando o amor pelo ódio. Eu vou destruir o ídolo no momento em que ele não mais ocupar o lugar que ele estava ocupando na minha vida. Uau. Então, e isso é o grande desafio. Esse uau sempre me pega. Porque o meu ponto é que, gente, vem comigo. O que determina um ídolo a partir dessa definição? O quanto você ama uma coisa. E aí, como você vai saber se tal coisa é ou não um ídolo? Depende do tanto que você ama ela. E como você sabe o quanto você ama esta coisa? Não, aí você tem que olhar se você está amando mais a Deus. E como se demonstra isso? Como o jogo está em termos abstratos, cada um aí pode falar exatamente o que quiser. E vai parecer que tem sentido, porque as palavras têm sentido. Aí você soma elas, você entende que aquela frase tem conexão com alguma coisa interna, mas não tem conexão com a realidade. Não está apresentando nada que você fala, pô, agora eu consigo entender qual é a conduta aqui colocada. Só está posta a suspeita. Só está colocado o perigo. Ó, tá amando muito? Tá amando muito? Cuidado, hein? As pessoas querem destruir o ídolo com marreta. Lembra? Quando chutaram o ídolo? Chutar o ídolo. Mas em que marreta a gente quebra um ídolo que é construído no coração? Porque destruir as coisas que a gente faz com as mãos, né, os ídolos construídos com as nossas mãos, são com artefatos das mãos humanas, é uma coisa. Outra bem diferente são os ídolos postados no coração. E esses são de uma estrutura muito diferente. Então, a Bíblia não está dizendo que você deva destruir um filho que um dia você amou, ou uma esposa que um dia você amou, ou um trabalho que um dia você amou, ou um carro, ou seja lá o que for que você amou, como a coisa mais importante da sua vida. Não é você odiar essas coisas. O que a Bíblia está dizendo todas as vezes que você olha um ídolo é por que você não conseguiu amar mais a Deus do que isso? Sério que a Bíblia fala isso? Eu tô tentando lembrar aqui e não tá vindo. Eu não consigo lembrar aonde diz que o ídolo está determinado pelo amar, pelo amor. Eu lembro que realmente nós temos frases, por exemplo, como de Jesus, né, quando o cara cita, mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo com a ti mesmo. E a resposta do camaradinha, quem é meu próximo? E aí Jesus dá o exemplo. Fala, é o camarada que tá caído, tá, não sei o que lá, e você tem como dever se aproximar desse cara que tá caído e amá-lo. Se você fizer isso, se amar esse camarada, você está cumprindo ali com o mandamento. E na carta de 1 João, por exemplo, também fala, ó, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quem diz que ama a Deus, mas não ama ao seu próximo, é mentiroso. Pois se é incapaz de amar ao próximo a quem vê, como seria capaz de amar a Deus a quem não vê?
é um mentiroso. E aí, a conexão, a demonstração de que você ama a Deus é amar as outras pessoas, mais do que qualquer outra coisa. Amar como a si mesmo, mas amar como próximo, como aquele que se aproxima. Eu quero estar próximo dessas pessoas para poder amá-las como meus próximos, porque é esse o movimento que é criado no texto. A gente já falou isso algumas vezes em outros reacts. O grande ponto é, esse amor, ele tem objetividade inclusive no texto bíblico. O grande critério é como você se relaciona com as outras pessoas. Você ama? Então, ama o seu irmão? Beleza. Quem não ama não conhece a Deus. Isso também está lá na carta. E aí o amor aqui está direcionado a pessoas. Se a gente quer falar em termos abstratos, aqui ganha materialidade. Você ama a pessoa. Se ama o seu próximo é o seu filho, o seu próximo é sua companheira, seu companheiro, é quem você tem afeto, porque próximo é de quem você se aproxima. É que próximo a gente sempre vira esse termo abstrato, né? Ah, meu próximo. Próximo é alguém que tá morando lá na Tailândia e aconteceu alguma coisa lá, eu amo aquela pessoa que sofreu na Tailândia. Não, o próximo, meu irmão, minha irmã, o próximo é o camarada que trabalha com você. Solidariedade aqui na classe. Próximo é o teu vizinho, tua vizinha. Próximo é quem mora dentro da tua casa, do teu teto, papai, mamãe, vovó, vovô, filho, filha. É aí que você vê quem ama a Deus. É aí. Tá na Bíblia, mano. E é o seguinte, se amar for idolatria, eu sou traficante. Referência aí, advogado Paloma. Valeu, Igor Guimarães, por nos dar essa brilhante frase, mas com outros termos. Porque isso te capturou mais do que Deus? Por que isso se tornou mais belo? Por que isso Fala se mais tornou alto, mais homem. cativante? Por que você não encontrou uma fonte de vida e de poder mais impressionante, renovador do que Deus? Esse é o ponto, é a fina flor da nossa discussão. Sim. É uma discussão sobre amor, né? É uma discussão. Infelizmente, a discussão sobre o amor parou aí. E não foi pra onde se determina o quanto você ama a Deus. Amar ao próximo. Amar o próximo. É aí que tá. Você ama seu irmão, ama sua irmã? Dá pra ver que você ama a Deus. Sobre amor. A gente foi muito impactado com James K. Smith, onde ele fala, né? Ele faz essa crítica do penso logo existo pro amo logo existo. Que ele na verdade nada mais faz do que reviver e trazer novamente para a igreja o que Agostinho pregava, o que Agostinho ensinava, de que não somos gnósticos. O gnosticismo sempre foi um mistério dentro da igreja e mesmo para estudos de filosofia e de história das religiões antigas, porque ninguém sabe de onde ele veio. É mesmo? Eu costumo dizer que ele veio de rodear a terra e passear por ela. Boa, boa. Para o não crente, referência ao acusador que aparece no poema de Jó. Uma das personagens daquela grande peça, Jó, uma peça maravilhosa, brilhante, muito bonita, com um narrador onisciente que apresenta pra gente alguns personagens, né, umas personagens bem interessantes, entre elas Deus, a divindade. Ele vê uma grande aposta de um encontro de divindades ou de entes divinos no céu. E aí, entre esses entes está o acusador que estava de passear e rodear a terra e faz uma aposta com o divino, puxada pelo próprio divino. É curiosa essa história. Então foi uma referenciazinha aí. Agora, assim, além dessa do Smith, né, que eles citaram, da tradição protestante e tal, eu também queria... Agora eu não lembro se foi o Ebussi Bulagar. Eu acho que foi, mas eu posso estar errando agora o autor, ó, porque o Ebussi, ele cita esse cara, mas talvez tenha sido outra pessoa. Eu vou colocar na descrição direitinho. O Ebussi é um filósofo camaronês, mas eu tô achando que não foi ele. Ele foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas que fala, para recuperar a crítica a esse pensamento cartesiano, ele fala: dançamos, logo existimos. Que é uma recuperação não só desse indivíduo, mas da comunidade e do corpo, que dança, se mexe e precisa estar vivo ali para poder produzir, inclusive, filosofia que pensa. Mas o que o gnosticismo é que ninguém sabe, é parasitário, isso todo mundo sabe. Ele sempre esteve presente, seja numa seita egípcia, seja numa escola filosófica, seja entre os cristãos, seja entre os judeus, tá certo? Sempre esteve presente. Pra galera que tá nos ouvindo, qual seria a forma mais simples de explicar o que é o gnosticismo? O gnosticismo era digamos assim, uma maneira de acreditar que sempre esteve presente nessas correntes, mesmo religiosas, que intelectualizava a religião.
ou a determinada corrente de pensamento. Intelectualizar no seguinte sentido: se você entendeu isso aqui, você então chegou no nível melhor. Entendi. Então é uma espécie de racionalização de toda a experiência religiosa. Pessoas mais religiosas são pessoas mais intelectualmente instruídas. Então é como se o gnosticismo... Não sei, mas assim, tem bastante gente aí, minha gente, no mundo crente reformado, que fala, gente, não leva a sério a ciência não, que religião é um negócio muito mais seguro aqui, vem junto com a gente. E aí faz exatamente esse papel, negando a racionalidade, negando a ciência, negando os debates, negando o aprendizado, e falando, é só confiar aqui que você vai ser não só uma pessoa melhor, como vai ser vitorioso. Vai ganhar tudo. Desconfia da psicologia, desconfia disso, desconfia... O que importa é a Bíblia e a nossa fé. E aí a Bíblia é a resposta para tudo. E aí você tem ali sacadas brilhantes de texto fora de contexto para resolver todos os problemas. E faz uma parada aí que eu não sei se a gente pode chamar de gnosticismo dentro dessa definição abrangente e ampla trazida pelo nosso camarada Jonas. O gnosticismo fosse hoje pra gente um grande desafio, porque ele ainda está presente em nossa igreja, ele ainda é um parasita em nossa igreja. Por quê? Porque ele transforma a nossa experiência de boas novas do evangelho numa experiência intelectual. Cristo não é para ser entendido, é para ser devorado. Cristo não é uma ideia encarnada, é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. A metáfora não é a metáfora gnóstica do entendimento, mas é o do conhecimento enquanto relação. João fala de relação. Então, Agostinho já tinha captado o problema dos dualismos no seu tempo, dessa maneira de pensar, e que diz, quanto mais você entender uma coisa, mais você estará no caminho certo. Nem sempre. Nosso coração é fome. Nosso coração não tem fome, ele é fome. Então, não existe a possibilidade do nosso coração, em algum momento, não sentir fome, porque a sua natureza é a natureza da fome. O estômago também. E fica a dica aí, gente. Não dá pra discutir religião sem olhar se a pessoa tá com fome ou não. Fome de verdade. Vida integral aí. Só um comentário militante no meio da frase do Jonas. Ele vai querer sempre. Sempre devorar. Sempre devorar. Por isso que a gente costuma, né? A nossa linguagem evangélica, né? Quem não é do contexto evangélico não entende muito bem, porque isso é uma linguagem muito nossa. Não é? Nossa, hoje a palavra me alimentou. Sim, que banquete. Olha que banquete. Olha como a gente trabalha as metáforas. Sim. As metáforas do gosto, do paladar, da delícia, da beleza. Falei na metáfora, gente, vamos colocar aí um pouco na prática também. Sentir gosto, sentir coisa, fazer umas comidas gostosas na igreja, né? Umas bebidas boas, dar rolê com a galera, poder dançar, poder rir, se divertir. Então, nós não somos afetados apenas por argumentos lógicos. Minha esposa não é um feixe de proposições. Eu não tenho que entender a minha esposa como um monte de proposições. Deixa eu ver. Você está entrando em contradição, filhinha. Ixi, quer deixar elas doidas? Ela e eu somos a contradição. Exato. Nós não temos contradição. Só funciona porque é a contradição, né? E é muito esse texto, né? Que a gente citou aqui do eu sou o pão da vida. Porque vem nesse contexto da multiplicação dos pães, né? E aí, eu acho que esse é o grande perigo, porque aí, de repente, o povo vai todo em direção daqueles que eles acreditavam que ia dar pão para eles. Isso. Então, achamos o meio Exatamente. de conseguir o pão, né? Isso é no livro de João, no Evangelho de João, em que a história é narrada e apresenta depois exatamente esse plot, em que as pessoas estão indo atrás só por causa do pão e tal, não sei o que lá. E aí você tem uma cena muito bonita de Jesus quase que expulsando as pessoas de perto e fala, só fica quem quer, tá? A linha daqui. Diferente um pouco de como apresenta em outros evangelhos. E aí a gente tem que trabalhar com esses dois tipos de narrativa. Só fica a dica aí, tá? Porque nos outros evangelhos a gente tem as multiplicações. No de Marcos, inclusive, tem um arco maravilhoso das multiplicações, que eu gosto muito particularmente. Que o grande ensinamento ali é um ensinamento de que se o povo se organiza, come. Mas só vou jogar. Quem gostar e ir atrás, talvez descubra. Quem não, só fica bravo. E quem fala, esse menino não manja nada de Bíblia, vai estudar. Tá tudo certo também. Mas comenta aqui que engaja, por favor. E o fim sempre é o ídolo, é o Deus, Exato. né? E aí eles
E aí Jesus tem que parar eles e falar, não, vocês entenderam errado. Eu não sou o meio para conseguir o pão. Eu Exato. sou o pão. Eu É, sou isso o é pão. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, Também seria legal a gente ver um estudo mais cuidadoso dessa parte aí. Mas vamos deixar para outro dia. Quero agradecer a Jesus Cop e a Jonas Madureira por essa oportunidade de falarmos um pouco sobre essa abstração chamada idolatria, pelo menos era esse o tema do corte, e que terminou falando de pão, e eu tô com fome. Mas, de todo jeito, se você puder dar uma força no Apoia-se ou mandando um Pix, seria muito bacana, tá tudo aqui na descrição, ou faça os nossos cursos na plataforma. A gente tá com um curso de leitura bíblica comunitária muito bacana, cada 15 dias tem aula nova, tem outros cursos lá também, a gente já tem aí mais de 23 ou 24 horas de conteúdo publicado, e acho que você vai acabar curtindo, tudo bem? Dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa bacana, só olhar aqui na descrição. Seguimos na correria, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!